Capítulo 966. Reforços. Os recém-chegados, de fato, acabaram sendo um dos grupos dissidentes dos sobreviventes do campo de Erebus. Havia muito mais pessoas em sua caravana do que na caravana de Sun Ni, mas nenhum dos soldados possuía uma posição militar mais alta que ele. O oficial mais alto entre eles é um tenente acordado chamado Karim. Escusado será dizer que também não havia mestres entre eles. Então, ironicamente, ele acabou no comando novamente. Sun Ni foi responsável por 6 Awakine de 2 civis depois de deixar I.49, o que lhe convinha. Então, mais de 300 refugiados e várias dezenas de soldados mundanos se juntaram a eles. Esses números pareciam uma piada agora. Depois que os sobreviventes do campo de Erebus se juntaram ao seu grupo, Sun Ni se viu no comando de uma força significativamente maior. Atualmente, havia mais de 4.000 civis abrigados na estação de reabastecimento lotada, além de 500 soldados mundanos. Ela, assim como 4 novos dormentes. Sun Ni enviou o último ao seu homólogo sem nome, colocando o jovem no comando. O cara acabou sendo bastante engenhoso, e a orientação de Bailey parecia estar dando frutos. Sem mencionar que seu núcleo já estava quase saturado. No final, havia agora 3 coortes despertadas completas, e meia, sob o comando de Sun Ni. Havia também 12 MRWs poderosos sendo pilotados por especialistas mundanos e roupas de armadura mais do que suficientes para os soldados, o que aumentou drasticamente a capacidade defensiva da caravana. As vastas reservas de suprimentos da estação de metrô de repente não pareciam mais tão inesgotáveis. Ah, isso vai ser uma dor de cabeça. Estudando o depósito lotado, Sun Ni fez uma careta. O aumento do poder e o número de ferramentas à sua disposição foram bem-vindos, mas ele teria que repensar toda a sua estratégia sobre como percorrer os 2.000 quilômetros que os separavam do Falcon Scout. Antes, Sun Ni havia se esforçado principalmente para evitar compromissos de combate, contornando meticulosamente as criaturas de pesadelos e atacando apenas aqueles enxames que não podiam ser contornados. Mas com uma caravana tão grande, isso não era mais uma opção. Não havia como esconder perfeitamente tantas pessoas. Felizmente, o calibre das ameaças que eles poderiam assumir também aumentou. Com várias coortes de Awakine de um pequeno exército sob seu comando, Sun Ni seria capaz de simplesmente rolar por muitos enxames, talvez até abrir caminho pelas hordas mais fracas de abominações. Mas tudo isso exigia muito ajuste mental e ainda mais trabalho para suas sombras. Seu mapa também precisaria ser atualizado para explicar as mudanças na composição da caravana. Ah bem, parece que não dormi para mim hoje. Caminhando em direção ao rinoceronte com uma expressão um pouco exasperada, Sun Ni não pôde deixar de ouvir trechos das conversas que os recém-chegados estavam tendo com os membros do comboio inicial. Acho que nenhum de nós pode sobreviver. O que é isso? Anime-se, cara. O próprio diabo está conosco, então quem pode estar contra nós? Oh. Então é esse mestre Sensou? Não é à toa que o nome parecia familiar. Eu ouvi sobre ele, mesmo que ele tenha sido designado para uma divisão diferente. Ainda assim, o que um homem pode fazer? Droga. O que ele não pode fazer? Juro pelos deuses mortos que o vi matar 100 criaturas de pesadelos com uma única flecha uma vez. Houve também uma vez em que ele convocou uma ponte inteira do nada para atravessarmos um desfiladeiro. Inferno, o homem lutou com um titã para um impasse ontem. Na verdade, eu nem tenho certeza de que foi um impasse. Tudo o que sei é que o capitão voltou, mas o titã não. Um canto da boca de Sun Ni torceu um pouco. Seu povo certamente gostava de embelezar seus atos, mas ele não iria intervir. Nesse ponto, qualquer coisa que aumentasse o moral das tropas era uma coisa boa, mesmo que não fosse inteiramente baseada na verdade. Ele entrou no rinoceronte e caminhou até a suíte de comando, estudando os novos rostos entre os participantes habituais das reuniões estratégicas. Sun Ni já conhecia o Awakine de Karim, mas os 2 oficiais mundanos que ela trouxe para interrogatório eram estranhos. Vamos começar. O que ele queria saber primeiro era como Erebus Fiel havia caído. A verdade acabou sendo tão perturbadora quanto Sun Ni pensava. Como ele suspeitava, a cidade havia sido destruída muito recentemente. De fato, isso aconteceu há 2 dias, na época em que ele e seu pessoal estavam decidindo tentar a sorte cobrando a estrada costeira. O principal culpado do desastre também era familiar. Não era outro senão seu bom amigo Golias.
Apóstrofo. Maldito bastardo. Depois de perder por quase 2 meses, o gigante de pedra emergiu subitamente de dentro do Monte Erebus, rompendo uma de suas encostas e causando um colapso de todo o lado do vulcão. A conflagração resultante e a inundação de lava tiveram poucas chances de destruir uma cidade que havia sido bem fortificada contra exatamente esse evento, mesmo que em menor escala. No entanto, isso foi antes do imponente colosso esmagar as defesas da cidade, destruindo as grandiosas barreiras de magma, as aberturas de drenagem e a maioria das outras contingências que o governo havia posto em prática. Com o perímetro da capital do cerco violado, um titã furioso em sua periferia, rios de lava fluindo através das barreiras quebradas e hordas de criaturas de pesadelos usando a chance de entrar, não havia nada que a divisão do primeiro exército estacionada em Erebus Fiel pudesse fazer para impedir o ataque cataclísmico. Os poucos mestres da força desperta que o acompanhavam uniram forças para prender Golias pelo maior tempo possível, enquanto os soldados tentavam desesperadamente evacuar os civis. Provavelmente foi aí que Davis e seu grupo de irregulares morreram. A tenente Karin não sabia quantas pessoas haviam conseguido sair daquele inferno no final, mas a julgar por sua expressão, provavelmente, era muito menor que a população total da cidade. A última coisa que ela testemunhou antes de levar a caravana para longe foi a figura colossal de Golias, que ficou incandescente por tomar banho na lava derretida, mergulhando no oceano e desaparecendo sob as ondas escuras. De onde o titã emergiu no dia seguinte para atacar o comboio de Sunni. Depois que Karin terminou de falar, um silêncio sombrio se estabeleceu dentro do rinoceronte. Ninguém sabe exatamente o que dizer. Eventualmente, Sunni suspirou. O pesadelo deles acabou. Capítulo 967. Passeio suave. 2 dias depois, eles abandonaram a estação de reabastecimento. O depósito subterrâneo ficou quase vazio, já que Sunni decidiu levar tudo o que podia na estrada. Nem todos os veículos foram carregados em capacidade, mas mesmo se houvesse apenas um motorista e um atirador dentro, todos os últimos eram comandados e utilizados. Somente os transportes civis descartados e os dos veículos Erebus Fiel de que foram danificados demais para permanecerem confiáveis foram deixados para trás. Pesadelo, Abominação e Blaque se moveram na frente da caravana, servindo de vanguarda. O Rhino ainda estava na cabeça, mas agora era ladeado por 2 MRWs pesados, ambos constantemente examinando os arredores com suas matrizes ópticas de alta tecnologia. Atrás deles, a longa coluna de veículos se estendia por mais de 1 quilômetro na estrada da montanha. Os 10 MRWs restantes e 2 dúzias de Oakine foram espalhados ao longo de seu comprimento, com o objetivo de proteger a caravana em caso de ataque dos flancos. A maioria dos veículos estava armada e havia veículos com empresas completas de infantaria mecanizada colocadas estrategicamente entre os transportes de refugiados. Em suma, a caravana parecia um alvo grande e delicioso para as criaturas de pesadelos. Mas também uma que seria extremamente difícil de engolir. Apóstrofo gostaria de ver os bastardos tentarem. Na verdade, arranhar isso. Prefiro não. Sunni estava posicionado no telhado do rinoceronte, vestindo seu casaco militar sobre o manto do submundo. Com a resistência elementar da armadura de ônix e a memória de gelo inserida nela, ele estava mais ou menos imune ao frio mundano, então a natureza assustadora da noite polar não o incomodava muito. As cinzas que caíam ainda eram irritantes. Felizmente, eles deixariam a área perto do monte Erebus em breve. O vento soprava na outra direção, que não apenas afastava as nuvens de cinzas da caravana, mas também tornaria mais difícil para as criaturas de pesadelos que contavam com seu olfato detectar os humanos que se aproximavam com muita antecedência. Ainda assim, ele não tinha ilusões de que o deles seria um passeio tranquilo. Felizmente, Sunni era extremamente adequado para servir como guia. Lee atualizou seu mapa com o máximo de detalhe possível e planejou várias rotas adequadas para a caravana. Com suas sombras olhando para a frente e o corvo de olho nas ameaças ocultas do alto, ele estava tão informado sobre a área circundante e os movimentos inimigos quanto qualquer um poderia ser. As sombras gritavam a maioria dos inimigos muito antes de a longa coluna de veículos se aproximar, e o pássaro preto com seus olhos mágicos era capaz de notar qualquer coisa que eles perdessem. A combinação foi extremamente eficaz. A informação era a força vital da guerra, então Sunni tinha uma vantagem considerável. Ele iria usá-lo bem para navegar pela extensão traiçoeira do centro antártico e chegar ao Falcon Scott ileso.
Sua tarefa havia se tornado muito mais difícil por causa do tamanho da caravana, mas, por outro lado, a terra que estavam atravessando também era diferente da complicada rede de estradas antigas e decrépitas no sul. A infraestrutura entre o campo de Erebus e as partes norte da massa terrestre havia sido muito mais desenvolvida e depois expandida pelo primeiro exército nos últimos meses. Além disso, eles estavam se afastando da área que havia sido mais afetada pelo terremoto, então havia menos sinais de destruição e obstáculos em seu caminho quanto mais ao norte a caravana dirigia. As estradas eram mais largas e melhor preservadas, o terreno era menos acidentado. Não era tão plana e reta quanto a estrada costeira, é claro, mas Sun-Yi ainda se sentia relutante em voltar ao oceano. Mesmo se o fizesse, seria apenas contornar uma região especialmente difícil e depois retornar rapidamente às montanhas. Apóstrofo. Ou não mesmo. No começo, não havia muitas criaturas de pesadelos no caminho. A maioria delas que estava na área imediata provavelmente migrou para as ruínas de Erebus Field e ainda estava para retornar. A pouca resistência que a caravana encontrou foi prontamente eliminada pelos irregulares e Carino Kennedy. No primeiro dia, os MERWs nem precisaram disparar um único tiro. O próximo trouxe mais inimigos com ele, no entanto. A caravana não parou, com motoristas trabalhando em turnos para mantê-la em movimento, então a cidade destruída estava agora muito atrás deles. Aqui, as abominações foram libertadas e muitos deles captaram o cheiro do grande grupo de refugiados. Enxame após enxame atacou a coluna de veículos, quebrando contra suas defesas. A devastadora enxurrada de balas os despedaçou, acompanhada de flechas e projéteis mágicos lançados pelos despertados. Os MERWs deixaram suas monstruosas armas Gatling e motoristas de massa pesada cortarem grandes faixas através da massa de abominações, enviando enxames de mísseis explosivos voando dos lançadores, montados de tempos em tempos. Se as criaturas do pesadelo se aproximaram demais, lança-chamas destrutivos e lutadores despertados fizeram pouco trabalho com elas. Se houvesse abominações caídas ou corrompidas entre os enxames, Sun-Yi e Nightmare avançaram antes que as criaturas pudessem causar algum dano aos refugiados. Com o sargento Ger administrando a logística e organizando os soldados mundanos, o tenente Karim comandando a maioria dos despertavam e Betty cuidando das necessidades dos civis. Isso era praticamente tudo que ele tinha que fazer. Lidar com vários poderes que as criaturas de pesadelos possuíam foi um pouco desafiador, mas principalmente Sun-Yi se viu inesperadamente livre. O que foi bom, já que ele tinha tempo de sobra para desempenhar suas tarefas como estrategista e guia da caravana, mas ainda assim. Esquisito. Na verdade, estou um pouco entediado. Olhando para os restos de outro enxame que a coluna quase rolou, Sun-Yi coçou a parte de trás da cabeça. Ou seja, sabia, é claro, que essa taxa de progresso não continuaria indefinidamente. De fato, eles eram obrigados a ficar ensanguentados assim que ele não liderava a caravana, passando por uma verdadeira horda de criaturas de pesadelos, que estava ficando cada vez mais difícil de fazer. Isso ainda não havia acontecido. De repente, tenho muita sorte ou minha sorte foi realmente terrível até agora. Sun-Yi ponderou sobre isso por alguns momentos e decidiu que provavelmente eram os dois. A questão era quanto tempo duraria o trecho da boa sorte. Capítulo 968 Balanças de mudança. Mais alguns dias se passaram no clamor de disparar armamentos e uivos frenéticos das criaturas pesadelos moribundas. A paisagem escura do centro antártico passou pela caravana em movimento incessante, com a luz das estrelas e o rosto ondulado da aurora australis finalmente aparecendo por trás das nuvens de cinzas, apenas para ser devorado pelo véu da neve. A nevasca estava aumentando novamente, fazendo Sun-Yi se perguntar se ele iria encontrar o segundo titã furioso na região. Ele não estava muito entusiasmado em conhecê-lo, para dizer o mínimo. A jornada foi estranha. Sun-Yi estava acostumado com as coisas indo para o sul rapidamente, mas a situação da caravana era muito diferente. Em vez de algo terrível e devastador acontecer de uma só vez, suas circunstâncias estavam ficando um pouco mais terríveis a cada hora, aproximando-as da aniquilação aos poucos. O ritmo confiante que a caravana havia estabelecido depois de deixar a estação de reabastecimento já se foi. Em vez de raras escaramuças com enxames fracos de criaturas de pesadelos, elas agora estavam envolvidas em uma batalha quase imparável com as abominações do mar inundando as regiões norte do centro antártico.
A pressão sobre os pilotos Awakine e MRW aumentou tremendamente, e os soldados de infantaria tiveram que sangrar suas baionetas em mais de uma ocasião. O pior de tudo foi a corrosão inevitável que a multidão de GATs estava exercendo sobre sua tecnologia. Os veículos militares foram protegidos dos efeitos prejudiciais da chamada até certo ponto, mas muito poucos tiveram as mesmas modificações raras e caras que o rinoceronte. Eles estavam gerenciando por enquanto, mas não havia como dizer quanto tempo duraria. Os problemas estavam aumentando. As baixas também estavam aumentando. Durante o empurrão angustiante para Erebus Field, Sun-Li havia perdido apenas um punhado de pessoas para os caprichos do feitiço e o cadinho mortal da batalha. Suas perdas foram poucas suficiente para considerar cada um evento comovente. Não foi tanto para o passo atual da jornada. A caravana havia crescido demais e os compromissos de combate que eles tiveram que lutar eram muito frequentes e intensos para evitar a perda de soldados. A taxa de atrito não era terrível e, de fato, permaneceu admiravelmente baixa, mas parecia que toda vez que Gero contatava para atualizar o estado da coluna, mais nomes tiveram que ser adicionados à lista. Sun-Li ficou estranhamente incomodado com isso. Ele achava que, com o aumento drástico dos números, a perda de soldados individuais não o afetaria muito, especialmente se as baixas fossem abaixo do esperado. Ele também pensou que acabaria ficando entorpecido com as notícias de pessoas sob seu comando morrendo. Mas ele não tinha. Quanto mais soldados morriam, não importa quão poucos, mais amargo e zangado ele se sentia. No entanto, a emoção mais poderosa que ele experimentou foi bastante inesperada: indignação. Sun-Li sentiu-se indignado com o fato de ter sido forçado a assistir bons homens e mulheres morrerem, a ver humanos mundanos colocando suas vidas em risco para proteger os refugiados indefesos. O tempo todo os verdadeiramente poderosos não estavam em lugar algum, envolvidos em seus próprios conflitos internos. Bastardos condenados. Talvez ele não tenha sido cortado para ser um líder, afinal. Isso não era para dizer que a Sun-Li era ineficaz. Pelo contrário, ele estava fazendo um bom trabalho em liderar a caravana e fingir ser um comandante intrépido. No entanto, tudo era estranho para ele. Era algo que ele estava fazendo porque as circunstâncias o haviam forçado, não porque ele desejava desempenhar esse papel. Viver sozinho no escuro tinha sido muito mais confortável. Ah, bons velhos tempos. Havia outra coisa estranha no avanço da caravana para o norte. Algo que Sun-Li deveria ter esperado, mas mesmo assim não conseguiu explicar. Apesar do lento desgaste, o número de pessoas sob seu comando não estava diminuindo. Em vez disso, estava crescendo. Balançando, até. Quanto mais eles dirigiam, maior a caravana. Havia outros grandes grupos de pessoas que haviam escapado de Erebus Field, esquadrões de soldados que haviam perdido contato com o comando do exército devido à nevasca, e comboios de evacuação que ficaram presos em um limbo depois que seu destino foi destruído. Todos ficaram felizes em ver uma força bem organizada se movendo para o norte, especialmente porque era liderada por um mestre. Então, eles se juntaram à caravana. Sun-Li não podia realmente afastar os retardatários e, naquele momento, não fazia sentido. Assim, os 4.000 refugiados sob sua proteção passaram para 5, depois 6 e depois 12. Os 500 soldados se transformaram em mais de 1.000. As 3 coortes de Awakine aumentaram para 7, e agora havia 2 coortes auxiliares de Sleeper em vez de uma. Havia muito mais veículos também. A caravana inchada se estendeu por 2 quilômetros agora e não mostrou sinais de parar a rápida expansão. Olhando para ele, Sun-Li não pôde deixar de balançar a cabeça. Isso é apenas uma receita para o desastre. Nesse ritmo, ele acabaria liderando uma divisão inteira quando chegassem ao Falcon's Court. Se eles chegaram. Felizmente, ele tropeçaria em 1 ou 2 coronéis e pressionaria a responsabilidade de comando sobre eles em breve. Se o coronel não era um idiota, é claro. Sun-Li acabara de lidar com um demônio caído muito desagradável, emboscado no caminho da caravana e retornava à cabeça da coluna. Assim que apareceu das sombras no telhado do rinoceronte, o corvo voou para baixo e empoleirado em seu ombro, suas penas agitadas e cobertas de flocos de neve. Ele olhou para o pássaro miserável e suspirou. O que? Você viu alguma coisa? O pequeno monstro balançou a cabeça. Que vi. Sun-Li esperou que o corvo continuasse, sabendo que tinha que ser ruim para o eco e procurá-lo. O monstro voador gritou novamente, Senhor.
Com isso, o pássaro virou a cabeça e apontou o bico em uma certa direção. Amaldiçoe. Havia uma horda de criaturas de pesadelos à frente. Uma que o corvo não sabia como evitar. Finalmente, os medos de Sun-Yi se tornaram realidade. Ele enviou às pressas a sombra mais próxima da direção em que o eco estava apontando para a frente. Já estava observando muito à frente, mas aparentemente não o suficiente. Logo, os olhos de Sun-Yi se estreitaram. Havia de fato uma vasta horda de abominações, e contorná-la estava fora de questão. Bem, a menos que ele usasse a estrada costeira, é claro. Nesse caso, a caravana teria a chance de contornar o mar de abominações sem ser molestada. Uma pequena chance disso. Eles também estariam arriscando uma reunião com algo ainda pior. Apóstrofo. Condenação. Capítulo 969. Presentes da costa. O sombra de Sun-Yi deslizou rapidamente pela escuridão, subindo as encostas íngremes acima do vasto rio de Nightmare Creatures. Sun-Yi estava tentando avaliar o tamanho real da horda, mas não importa o quão duro ele parecesse, simplesmente não havia fim para isso. Todos os tipos de abominações foram reunidos em uma tremenda multidão que se espalhou pelas falésias, ondulando e rastejando sobre a paisagem. A horda foi esticada em uma longa fila, movendo-se de leste a oeste, em direção à costa. A largura era um tanto suportável, fazendo com que o pensamento de tentar cortar a massa de criaturas de pesadelos aparecesse tentativamente em sua mente. No entanto, o comprimento da horda era simplesmente opressivo demais. A caravana era muito grande agora, e mesmo que Sun-Yi conseguisse criar uma brecha no Rio dos Monstros, nem todos os veículos seriam capazes de passar antes que uma maré de abominações os destruísse. Ainda era uma opção, no entanto. Ele teve que pensar estrategicamente. A leste, a horda se estendia o mais rápido que sua sombra podia ver. A oeste, ainda havia algum espaço entre as fileiras da frente da multidão de criaturas de pesadelos e a estrada costeira. Se a coluna de veículos acelerasse enquanto as abominações mantinham o ritmo, havia uma boa chance de que sentissem falta um do outro. Caso contrário, a caravana seria presa entre a horda e o oceano, potencialmente sofrendo ainda mais baixas. Isso nem sequer considerava que algo poderia atacá-los da água também. Sun-Yi suspirou. Apóstrofo. Porcaria. A primeira opção praticamente garantiu que as pessoas morreriam, mas tinha um teto de dano mais baixo. O segundo prometeu uma pequena chance de que ninguém fosse morto. Mas tinha o potencial de se tornar realmente desastroso se as coisas derem errado. Ele hesitou por alguns momentos e depois entrou em contato com Jerry. Sim, capitão. Sun-Yi cerrou os dentes. Há uma horda de criaturas de pesadelos pela frente. Totalmente à frente, e faremos um desvio pela estrada. Informe a todos para se prepararem para uma batalha difícil. Lá. A decisão foi tomada. Sun-Yi não estava feliz com isso, mas pelo menos a caravana tinha a chance de escapar ilesa. Ele ainda não estava pronto para enviar pessoas para morrer, mesmo que isso significasse arriscar um resultado mais terrível. No final, Sun-Yi saberia que pelo menos tentou. Seguindo suas ordens, Luster enviou o rinoceronte voando para a frente. Suas escoltas de MWP se esforçaram para acompanhar, mas acabaram se ajustando ao ritmo aumentado. Os veículos militares que compunham a caravana seguiram o exemplo e, em breve, toda a coluna avançaria a uma velocidade imprudente. Não quebre. Sun-Yi olhou para trás, esperando que nada desse errado. Se um veículo quebrasse no meio da carga, não haveria como salvar seus passageiros. Um transporte defeituoso também poderia potencialmente atrasar todos atrás dele, o que seria um desastre completo. No entanto, o menor número de portões ao longo da costa foi uma das razões pelas quais ele escolheu a segunda opção. Portanto, se alguma coisa, deixar as montanhas um pouco só deve diminuir a probabilidade de um mau funcionamento grave. O rinoceronte manobrou para uma estrada ramificada e levou a caravana para o leste, descendo em direção à estrada. Ao se aproximarem, Sun-Yi observou tensamente a horda e tentou calcular se passaria pela multidão de abominações antes de chegar à costa. Por enquanto, parecia que ainda havia uma janela estreita de oportunidade. Mas então, assim que chegaram à estrada, aquela janela se foi. Por alguma razão, as fileiras da frente da horda subitamente entraram em um frenesi e avançaram, com o resto da multidão logo seguindo uma avalanche de carne. Sun-Yi tinha certeza de que as criaturas do pesadelo ainda não haviam sentido a caravana,
Então ele não sabia por que o comportamento delas mudou tão abruptamente. Era como se algo na costa estivesse puxando as abominações em sua direção. De qualquer forma, com a horda se movendo muito mais rápido agora, qualquer chance de passar sem uma batalha que a coluna poderia ter se foi. Eles teriam que abrir caminho, no final. Amaldiçoa. Pelo menos a caravana só seria agredida de um lado. O flanco esquerdo seria protegido pelo oceano, por mais precário que pareça. O que diabos assustou esses bastardos? Ansioso para ver as primeiras abominações se espalhando pela estrada a alguma distância, Sun Yi congelou por um momento. Apóstrofo. Oh! Lá à frente deles, deitado na praia como uma montanha de carne branca, o cadáver de uma abominação colossal se erguia acima da estrada. Parecia uma água-viva monstruosa de proporções surpreendentes, alguns de seus tentáculos sem vida que se estendiam por centenas de metros na água escura. A carne, estranha e transparente do morador morto das profundezas foi rasgada e queimada, com grandes pedaços desaparecidos. Órgãos estranhos podiam ser vistos embaixo dela, e um lago de lodo congelante cobria um longo trecho da estrada ao redor. Algo havia agredido completamente a criatura aterrorizante e depois saído sem devorar sua presa. E agora, a horda de Nightmare e criaturas estava correndo para terminar o trabalho. Enquanto Sun Yi observava, a maré de abominações fluía pela estrada. As primeiras fileiras afundaram suas presas no horror morto com fome raivosa, seguidas por centenas de outras criaturas no segundo seguinte. O cadáver terrível era gigante, mas não gigante o suficiente para saciar todos eles. Logo, as criaturas mais lentas do pesadelo chegaram à costa, rasgando impiedosamente os corpos de seus irmãos que se deleitavam para alcançar a suculenta carne branca. Eles rastejaram sobre a imponente água-viva como formigas, eviscerando lentamente suas camadas superiores. E atrás deles, muitos outros já estavam fluindo pelas encostas das montanhas. Sun Yi agarrou seu arco, sabendo que a caravana teria que abrir caminho por aquela terrível barreira de corpos monstruosos em breve. Na verdade, alguns retardatários já estavam perto o suficiente para Samara começar a disparar seu rifle. Olhando para a cena em que se aproximava da carnificina mórbida, Sun Yi sentiu um calafrio escorrer pela espinha. Está tudo bem. Ainda podemos passar por isso. Foi o que ele pensou. Pelo menos até flashes sinistros de luz vermelha acenderem na neblina da nevasca à sua esquerda, bem no oceano. Uma forma enorme e gigantesca estava se movendo através das ondas, aproximando-se da costa. Capítulo 970, Elfire. Quando a caravana se aproximou da horda derramada de Nightmare e criaturas, Sun Yi se preparou para a batalha e tentou febrilmente encontrar uma maneira, de qualquer maneira, de salvar a vida de tantas pessoas quanto ele pudesse. No entanto, não importa o quanto ele pensasse sobre isso, simplesmente não havia a solução. Muitas almas se perderiam hoje, e o melhor que ele poderia realizar era garantir que aqueles que estavam morrendo fossem os soldados, e não os refugiados. Ele sabia que a caravana seria capaz de romper a horda de abominações eventualmente, mas também sabia que pelo menos vários veículos, bem como dezenas de soldados, pereceriam no processo. Centenas, se não milhares de humanos, morreriam hoje. Sua aposta não valeu a pena. Sun Yi se sentiu um pouco ressentido com isso. Com um suspiro, ele convocou o capacete do manto do submundo e levantou o arco-íris de Morgan. Foi nesse momento que luzes vermelhas sinistras piscaram através da neblina da nevasca, seguidas por uma dispersão de pequenas faíscas. Ele congelou e olhou para a esquerda, para a extensão escura do oceano que era obscurecida pelo véu da neve. Lá fora, algo inconcebivelmente gigantesco estava escondido, sua enorme forma apenas revelada pelos nebulosos flashes de luz vermelha. O que? No momento seguinte, um rugido ensurdecedor atacou seus ouvidos e, em seguida, algo que ele nunca esperava que acontecesse. À frente do comboio, a massa de criaturas de pesadelos foi, subitamente despedaçada por uma série de explosões devastadoras. Pedaços de concreto, carne e osso voaram para o ar, criando uma nuvem de neblina vermelha. Um momento depois, flores de chamas vermelhas furiosas floresceram na encosta da montanha, obliterando ainda mais abominações. O mundo inteiro tremeu. Os olhos de Sun Yi se arregalaram quando ele olhou rapidamente para o oceano. A parede da nevasca também não havia sido feita. E embora a brecha na tempestade de neve já estivesse se fechando, ele ainda conseguiu vislumbrar a fonte de toda aquela carnificina. A forma gigantesca deriva nas ondas.
Era um navio de guerra maciço e danificado. Ele pensou que até reconheceu as linhas de seu casco de liga mutilada. A embarcação era estranhamente inclinada, um de seus lados descansando, muito mais baixo que o outro, os trilhos do convés quase tocando água. Seu casco foi marcado por cicatrizes terríveis e violado em muitos lugares, com alguns dos buracos sendo grandes o suficiente para o rinoceronte atravessar, e foi exatamente o que permaneceu acima da superfície. O arco do navio parecia quebrado e deformado. Era um mistério como o navio permaneceu à tona. E, no entanto, ainda era capaz de disparar seus armamentos. As luzes vermelhas que Sun Yi vira eram as baterias de canhões de estibordo desencadeando o inferno, e a dispersão de faíscas era a salva de mísseis lançados de seus ninhos. Enquanto Sun Yi observava, o encouraçado fantasmagórico disparou outra enxurrada de balas explosivas pesadas na horda de criaturas de pesadelos, desta vez visando inteiramente as encostas das montanhas. Ele piscou. Eu serei amaldiçoado. Eles realmente receberam reforço. Sun Yi não sabia de onde vinha o navio naufragado, mas não desperdiçaria essa oportunidade. A intenção do capitão desconhecido era clara. A primeira salva limpou um pouco a estrada e a segunda ultrapassou em bom grau, batendo na encosta da montanha e obliterando uma grande faixa de criaturas de pesadelos em avanço, cortando aqueles que ainda permaneciam na estrada do resto da horda, por enquanto, ao mesmo tempo em que abriam um caminho para a caravana. Essa foi a chance dele. Agradecendo silenciosamente ao temerário que usara o navio afundando para ajudá-lo, Sun Yi puxou o arco e enviou Streak of Thunder voando para a frente. Um momento depois, atingiu a montanha de carne branca, eletrocutando dezenas de abominações que lutavam para devorar a água-viva gigante apenas alguns momentos antes. Todas as unidades avançadas, ataque! Os MWPs que corriam ao lado do rinoceronte levantaram suas mãos volumosas e abriram fogo. A precisão deles durante a mudança não era muito grande, mas isso não era importante quando armas enormes de Gatling estavam envolvidas. Fluxos de rodadas pesadas atravessavam as criaturas de pesadelos sobreviventes, rasgando muitas em pedaços. Um momento depois, 2 enxames de mísseis dispararam dos ombros das máquinas pesadas, aumentando o caos. De algum lugar mais atrás, motoristas de massa pesados se juntaram à briga, com as torres dos veículos de assalto logo após. A frente da caravana havia se formado novamente em uma cunha para abrir linhas de fogo para mais atacantes. Só que desta vez, havia muito mais veículos, alquené de plataformas de guerra atirando. As linhas dianteiras já afinadas da massa de criaturas de pesadelos que cobriam a rodovia foram praticamente apagadas da existência por seu ataque. Um momento depois, o rinoceronte entrou nos retardatários restantes, pintando-se de vermelho. Sun Yi enviou várias flechas voando e depois dispensou seu arco, convocando a Cruel City. Assim que viu a APC limpar o trecho da estrada obstruída pela horda, ele atravessou as sombras e apareceu no meio dos inimigos descendo das montanhas. Embora a maioria deles estivesse sendo destruída pela barragem contínua do navio de guerra mutilado, muitos ainda estavam passando. A cacofonia de uivos bestiais, explosões estrondosas e ataques de artilharia rugindo, estava abalando o mundo, mas ele não deixou que isso o distraísse. Agora que a cabeça da caravana havia rompido o bloqueio, a batalha ainda não havia terminado. Pelo contrário, estava apenas começando. Eles tiveram que segurar a maré de monstros para deixar a coluna inteira atravessar o corredor criado, e depois para as abominações para deixá-lo escapar. Movendo-se com graça praticada, L massacrou uma monstruosidade pulmonar que lembrava um morcego sem asas e depois esmagou o crânio de outra criatura com a ponta da lança. O desejo de morrer se teceu, convocando a ira da horda frenética sobre ele. Mas também inspirando seus soldados. Um após o outro, as coortes dos despertados se juntaram a Sun Yi na construção de uma parede de aço afiado ao longo da beira da estrada. Os MWPs estavam atrás deles, afogando as encostas das montanhas com fogo do inferno desencadeado por seus lança-chamas. Vários veículos de transporte pararam, liberando empresas de infantaria mecanizada, cada soldado vestido com uma armadura de exoesqueleto e carregando uma espingarda pesada. Em questão de minutos, o corredor seguro estava protegido. Agora, tudo o que eles tinham que fazer era manter a linha e mostrar as abominações do que o primeiro exército realmente era feito. O diabo está conosco. Mostre-lhes o inferno. Queime fogo, seus desgraçados.
Sun-Yi ficou bastante surpreso com o entusiasmo que os soldados que haviam se juntado à caravana estavam demonstrando recentemente. Bem, ele não ia reclamar. Talvez tenha sido o efeito do desejo de morrer, ou talvez eles só quisessem vingar o campo de Erebus e lavar a vergonha de derrotar suas almas. Enfiando a visão cruel na boca aberta de uma abominação caída, ele de repente sentiu uma estranha sacudida atravessar o manto do submundo. De repente, a armadura de Ônix parecia um pouco mais leve. Apóstrofo. O que é isso? Sacudindo a sensação estranha, ele arrancou o cadáver da criatura do pesadelo da lâmina de sua lança e olhou em volta, procurando outro alvo.